No pico gelado da montanha, um homem de casaco de pele cara arrasta um potro ferido pela neve profunda. O animal treme, seus olhos implorando piedade. Você se tornou um problema caro demais, murmura o homem, abandonando o potro à nevasca. Mortal, enquanto se afasta, satisfeito. O potro relincha fracamente, afundando na neve. A tempestade se intensifica, apagando rapidamente todos os rastros. Em minutos, será tarde demais para o pobre animal. Porém, algo que não estava nos planos do milionário acontece, deixando todos em choque. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. A neve caía implacavelmente sobre as montanhas, transformando a paisagem em um manto branco e silencioso. Os flocos pesados dançavam no ar como plumas perdidas, guiados pelo vento cortante que uivava entre os pinheiros. Era o tipo de tempestade que os antigos da vila diziam acontecer apenas uma vez a cada meio século. O tipo que mudava destinos e revelava verdades há muito enterradas. Sofia apertou o casaco rosa gasto contra o corpo, tentando conservar o pouco calor que lhe restava. Aos 12 anos, ela conhecia bem aquelas montanhas. Seu avô, antes de partir, havia lhe ensinado todos os segredos daquele lugar. Mas naquela tarde, algo estava diferente. Um pressentimento inquietante a fizera sair de casa, mesmo com sua mãe implorando que ficasse. Era aquela sensação familiar, aquele formigamento na nuca que sempre a alertava quando algo importante estava para acontecer. O barulho de um motor potente cortou o silêncio da tempestade. Sofia se escondeu atrás de uma árvore, observando um luxuoso SUV preto subir lentamente pela estrada coberta de neve. O veículo parou alguns metros adiante e dela desceu uma figura alta, vestida com roupas caras que destoavam completamente do ambiente selvagem. Eduardo Montenegro, o homem mais rico e temido da região, arrastava algo pela neve. Sofia prendeu a respiração ao perceber que era um potro, jovem, de pelagem marrom acetinada, com pernas longas e delicadas que tremiam visivelmente. O animal mancava, deixando um rastro irregular na neve profunda. Você se tornou um problema muito caro para resolver. A voz de Montenegro ecoou, fria como o vento que os cercava. Ele ajustou suas luvas de couro importado, olhando com desprezo para o animal. Minha reputação vale mais que sua vida. O potro levantou os olhos, um olhar suplicante que fez o coração de Sofia apertar. Havia algo especial naquele animal, uma inteligência que parecia brilhar através daqueles olhos escuros e profundos. Montenegro deu um último empurrão no animal, fazendo-o cambalear e cair na neve. Sem olhar para trás, ele retornou ao seu veículo, deixando o potro ferido para morrer na tempestade. Sofia esperou até que o som do motor desaparecesse completamente antes de sair de seu esconderijo. Seu coração batia acelerado, parte medo, parte indignação, parte determinação. Aproximou-se cautelosamente do animal caído, suas botas gastas afundando na neve que já alcançava seus joelhos. O potro ergueu a cabeça ao som de sua voz, seus olhos encontrando os dela. Não havia medo naquele olhar, apenas uma espécie de reconhecimento que fez Sofia lembrar das histórias que seu avô contava sobre os antigos cavalos das montanhas. Criaturas que, segundo a lenda, podiam enxergar a verdade na alma das pessoas. Com mãos protegidas apenas por luvas de lã remendadas, Sofia começou a limpar a neve que já se acumulava sobre o corpo trêmulo do animal. Seus dedos encontraram um ferimento na pata traseira. Nada grave, mas doloroso o suficiente para dificultar a movimentação. Você vai ficar bem, prometeu ela, embora não soubesse exatamente como cumpriria essa promessa.
O vento aumentou sua intensidade, trazendo consigo uma cortina de neve ainda mais densa. Sofia sabia que precisavam de abrigo, e rápido. Tentou fazer o potro se levantar, mas o animal era pesado demais para suas forças de menina. O pânico começou a se infiltrar em seus pensamentos, mas ela o afastou, lembrando-se dos ensinamentos de seu avô. Sofia respirou fundo, seu olhar varrendo a área ao redor. A alguns metros dali, um grupo de pinheiros formava uma espécie de barreira natural contra o vento. Era ali que precisavam estar. Mas como? Seus olhos pousaram nos galhos baixos dos pinheiros cobertos de neve e uma ideia começou a se formar. O animal respondeu com um suave relincho, como se entendesse cada palavra. Sofia sorriu, sentindo aquela conexão especial que às vezes acontecia entre seres que o destino decidia unir. Não sabia ainda, mas aquela promessa, feita em um momento de pura compaixão, marcaria o início de uma jornada que mudaria não apenas sua vida, mas toda a comunidade da montanha. Com determinação renovada, ela começou a coletar os galhos mais baixos dos pinheiros. O plano era simples, mas precisaria de toda a sua coragem e conhecimento para dar certo. A noite estava chegando, e com ela, a parte mais difícil da tempestade. O tempo estava acabando, e Sofia sabia que as próximas horas determinariam se sua promessa ao potro seria a primeira de muitas, ou a última que teria chance de fazer. A escuridão começava a se infiltrar entre os flocos de neve quando Sofia terminou de construir o abrigo improvisado. Seus dedos estavam dormentes dentro das luvas remendadas, mas um sorriso de satisfação iluminava seu rosto. O refúgio era simples, mas eficiente, exatamente como seu avô lhe ensinara a fazer. Galhos de pinheiro entrelaçados formavam uma estrutura em forma de iglu, com blocos de neve compactada preenchendo os espaços entre eles. O interior era pequeno, mas oferecia proteção suficiente contra o vento cortante. Sofia tinha deixado uma abertura estratégica que permitia a circulação de ar sem deixar a neve entrar diretamente. O próximo desafio era mover o animal para dentro do abrigo. Sofia sabia que não conseguiria carregá-lo sozinha, mas também sabia que não poderia deixá-lo exposto durante a noite. A temperatura continuava caindo e mesmo um cavalo jovem e saudável teria dificuldades para sobreviver a uma noite como aquela. Foi então que se lembrou do apito de emergência que carregava pendurado no pescoço. Outro presente de seu avô. Nunca saía para a montanha sem ele, costumava dizer. O som pode significar a diferença entre a vida e a morte. Levando o pequeno apito metálico aos lábios, Sofia soprou 3 vezes, o sinal universal de socorro nas montanhas. O som agudo cortou o ar como uma faca, ecoando pelo vale nevado. Ela esperou alguns minutos e repetiu o sinal, rezando para que a pessoa certa o escutasse. Sua prece foi atendida de uma forma que não esperava. Das sombras entre as árvores emergiu uma figura alta e magra, envolta em um casaco de lã rústico. Sofia reconheceu imediatamente o velho Augusto, o pastor solitário que vivia nas encostas mais baixas da montanha. Augusto era uma figura lendária na região, conhecido tanto por seu conhecimento sobre ervas medicinais e animais, quanto por sua natureza reclusa. As crianças da vila costumavam inventar histórias assustadoras sobre ele, mas Sofia sempre sentiu que havia mais em sua história do que os rumores sugeriam. O velho pastor se aproximou cautelosamente, seus olhos experientes avaliando primeiro a situação do potro, depois o abrigo improvisado. "Trabalho bem feito", murmurou ele, surpreendendo Sofia com um elogio inesperado. "Seu avô te ensinou bem." Sofia hesitou, insegura sobre quanto deveria revelar, mas algo no olhar do velho pastor a fez decidir pela verdade. Enquanto relatava os eventos que testemunhara, observou as expressões de Augusto mudarem,
da surpresa inicial à raiva contida, e finalmente a uma determinação que parecia iluminar seus olhos cansados. Sofia balançou a cabeça negativamente. Sua voz falhou, e Sofia percebeu que havia uma história dolorosa ali, uma história que talvez explicasse por que o velho pastor escolhera viver sozinho nas montanhas. Augusto sorriu pela primeira vez, um sorriso que suavizou as linhas duras de seu rosto. Às vezes, as soluções antigas são as melhores, disse ele, começando a desatar as cordas que carregava em sua bolsa de couro. Vou te ensinar como fazer um trenó de emergência, do jeito que os antigos habitantes destas montanhas faziam. Enquanto trabalhavam juntos na neve cada vez mais profunda, Sofia percebeu que estava no início de algo maior do que um simples resgate. O destino havia conectado 3 seres improváveis: uma menina determinada, um pastor solitário e um potro especial. E suas vidas nunca mais seriam as mesmas após aquela noite de tempestade. O trenó improvisado deslizava silenciosamente pela neve, guiado pelos passos cuidadosos de Sofia e Augusto. Usando cordas, galhos resistentes e técnicas ancestrais de amarração, eles haviam conseguido criar uma estrutura suficientemente forte para transportar o potro ferido. O animal permanecia surpreendentemente calmo durante a jornada, como se entendesse a importância de manter-se quieto. É incrível como ele confia em nós, sussurrou Sofia, observando os olhos atentos do potro que ocasionalmente encontravam os seus. Caminharam por quase 1 hora através da tempestade, seguindo um caminho que apenas Augusto parecia conhecer. Sofia notou que ele evitava as trilhas principais, optando por passagens estreitas entre as árvores e desvios que pareciam invisíveis para olhos menos experientes. Finalmente, uma pequena construção de pedra emergiu da cortina de neve. A cabana de Augusto era menor do que Sofia imaginava, mas havia algo acolhedor em sua simplicidade rústica. Fumaça saía da chaminé, indicando que o fogo tinha sido mantido aceso, um hábito que o velho pastor mantinha durante as tempestades de inverno. O interior da cabana era um espaço único, dividido informalmente em áreas de estar, dormir e trabalhar. Nas paredes, penduradas em ganchos de ferro, havia diversas ervas secando. Uma pequena área anexa, que Sofia não tinha notado do lado de fora, revelou-se um estábulo modesto, mas bem cuidado. O senhor disse que conheceu meu avô, e há fotos dele com cavalos parecidos com este potro nos álbuns antigos da minha família, explicou Sofia. E agora, vendo este lugar, as histórias que ele contava sobre um amigo que morava nas montanhas e conhecia todos os segredos dos cavalos, era o senhor, não era? Enquanto conversavam, trabalhavam juntos para cuidar do potro. Augusto aplicava um unguento de ervas no ferimento da pata, suas mãos enrugadas movendo-se com surpreendente delicadeza. Sofia ajudava, segurando o animal e murmurando palavras de conforto. Augusto terminou de enfaixar a pata do animal antes de responder. É uma história longa e triste, pequena, mas você merece saber, especialmente agora que está envolvida. Ele suspirou profundamente antes de continuar. Há 20 anos, estas montanhas eram diferentes. Várias famílias, incluindo a minha, criavam estes cavalos em liberdade, seguindo tradições centenárias. Então Montenegro chegou com seus papéis, seus advogados e suas promessas. Augusto se acomodou em sua velha cadeira de balanço, seu olhar perdido nas chamas da lareira, enquanto o potro descansava tranquilamente no estábulo improvisado. Sofia sentou-se no chão perto do fogo, abraçando os joelhos enquanto esperava pela história que o velho pastor estava prestes a contar.
Montenegro chegou aqui com grandes planos de modernização, começou Augusto, sua voz carregada de memórias amargas. Queria transformar as montanhas em um resort de luxo, com hotéis, pistas de esqui e condomínios para pessoas ricas da cidade. No começo, ofereceu comprar nossas terras por valores que pareciam generosos para quem nunca tinha visto tanto dinheiro junto. Sofia observou as mãos calejadas do velho pastor apertarem os braços da cadeira. Algumas famílias venderam imediatamente, outras resistiram. Minha família foi uma das que se recusou. Não por causa do dinheiro, mas por causa dos cavalos. Estas montanhas eram o último lugar onde a linhagem antiga ainda vivia em liberdade. Sabíamos que um resort significaria o fim desse modo de vida. Montenegro mostrou sua verdadeira natureza, respondeu Augusto, um brilho de raiva antiga em seus olhos. De repente começaram a aparecer problemas com nossos títulos de terra. Documentos que estavam em nossas famílias há gerações foram questionados. Houve acidentes misteriosos com cercas, alguns cavalos desapareceram. A pressão foi aumentando até que, uma a uma, as famílias foram cedendo. O velho pastor levantou-se, caminhando até uma velha arca de madeira no canto da cabana. De dentro dela, retirou um pedaço de papel amarelado, uma fotografia antiga e desbotada. Entregou-a a Sofia, que a examinou com cuidado. Na imagem, um grupo de cavalos majestosos pastava livremente em um vale verdejante. Eram animais belíssimos, com a mesma estrutura elegante do potro que haviam resgatado. Ao fundo, várias pessoas sorriam para a câmera, incluindo um Augusto muito mais jovem, e para surpresa de Sofia, seu próprio avô. Esta foto foi tirada no último grande encontro das famílias criadoras, explicou Augusto. Uma semana depois, Montenegro conseguiu uma ordem judicial declarando que grande parte das terras pertencia legalmente a ele. Tivemos que vender os cavalos às pressas, todos exceto um que consegui esconder nestas montanhas. Era uma égua, a melhor da linhagem. Montenegro a encontrou eventualmente, mas em vez de me processar como ameaçava, ofereceu um acordo. Ele tinha descoberto o valor que alguns compradores dariam por cavalos tão raros. A égua se tornou sua reprodutora particular, gerando potros que ele vendia por pequenas fortunas para colecionadores. Sim, confirmou Augusto, deve ser um dos últimos descendentes daquela égua, e pelo que você me contou sobre como ele foi abandonado, aposto que Montenegro o considerou defeituoso por causa daquela pequena manqueira. Mas agora temos uma chance de fazer algo certo, disse ela finalmente, sua voz firme, apesar da juventude. Podemos salvar este potro, podemos provar que ele é especial. Minha mãe trabalha para ele, interrompeu Sofia, a realidade da situação finalmente a atingindo com toda a força. Ela é governanta na mansão dele. Se ele descobrir... Sofia olhou novamente para o potro adormecido, lembrando-se do olhar de súplica que havia visto em seus olhos durante a tempestade. Tenho que conseguir, respondeu ela. Prometi que não o abandonaria. Naquele momento, como se respondesse às suas palavras, o potro relinchou suavemente em seu sono. Era um som que parecia carregar tanto conforto quanto desafio, como se o próprio destino estivesse selando um pacto entre aqueles improváveis aliados na calma da noite tempestuosa. Os primeiros raios de sol da manhã encontraram Sofia já acordada, enrolada em um cobertor velho, perto da lareira, que agora exibia apenas brasas. Ela havia passado a noite na cabana de Augusto, depois que o velho pastor insistiu que seria perigoso demais tentar voltar para casa durante a tempestade. Agora, com o novo dia, uma realidade diferente começava a se desenhar. Preciso voltar, disse ela, observando pela janela a neve que ainda caía, embora com menos intensidade.
Minha mãe deve estar preocupada. O isso em questão era o plano para manter o potro escondido e em segurança. Durante o café da manhã simples que compartilharam, estabeleceram uma rotina. Sofia viria 2 vezes por dia, antes da escola e no final da tarde, para ajudar com os cuidados do animal. Para não levantar suspeitas, usaria caminhos diferentes cada vez, e nunca quando houvesse muita gente por perto. Diremos que está aprendendo sobre as ervas medicinais comigo, respondeu Augusto, seus olhos brilhando com uma astúcia que Sofia não esperava do velho recluso. Não seria a primeira vez que passo esse conhecimento para alguém jovem. Seu avô costumava dizer que era importante manter as tradições vivas. Antes de partir, foram verificar o potro uma última vez. O animal estava mais forte esta manhã, o brilho em seus olhos mais vivo. O ferimento na pata já mostrava sinais de melhora, graças aos ungüentos de Augusto. Augusto observou o potro por um momento, sua expressão suavizando. Na tradição antiga, esperávamos que o cavalo nos mostrasse seu nome através de suas ações ou características especiais. Por enquanto, podemos chamá-lo de estrela, por causa da marca em seu flanco. O caminho de volta para casa foi uma jornada cautelosa através da neve profunda. Sofia escolheu trilhas menos usadas, sempre atenta a qualquer movimento ou som que pudesse indicar a presença de outras pessoas. Seu coração batia um pouco mais rápido cada vez que pensava em sua mãe e nas perguntas que teria que responder. Maria, sua mãe, estava parada na porta de casa quando Sofia finalmente chegou, seu rosto uma mistura de alívio e preocupação. Sofia, onde você esteve? Fiquei tão preocupada. A tempestade. Você poderia ter... Não era exatamente uma mentira, pensou Sofia, sentindo ainda assim um peso no coração. Sua mãe sempre dizia que meias verdades eram tão ruins quanto mentiras completas. Mas o que poderia fazer? Contar a verdade significaria colocar em risco não apenas o potro, mas também o emprego de sua mãe na mansão Montenegro. Ele conheceu o vovô, explicou Sofia, vendo uma chance de fortalecer sua história. Eles eram amigos, sabia? E ele disse que seria uma honra me ensinar o que sabe sobre as plantas da montanha. Sofia sentiu lágrimas se formando em seus olhos, parte pela memória do avô, parte pela culpa de não poder contar toda a verdade à sua mãe. Mas quando pensou no potro ferido que haviam salvado, no olhar de Augusto ao reconhecer a marca antiga, soube que estava fazendo a coisa certa. Sofia assentiu, subindo as escadas para seu quarto. Pela janela, podia ver a mansão Montenegro no alto da colina, imponente e intimidadora mesmo sob o manto branco da neve. Em algum lugar entre aquela mansão e a cabana de Augusto, 2 mundos completamente diferentes se encontravam, e ela agora pertencia a ambos. Durante as 2 semanas seguintes, Sofia desenvolveu uma rotina cuidadosamente planejada. Acordava antes do amanhecer para visitar Estrela, ia para a escola e retornava à cabana de Augusto no final da tarde, sempre tomando caminhos diferentes para evitar criar padrões que pudessem ser notados. O potro se recuperava rapidamente sob os cuidados combinados do velho pastor e da menina. O ferimento na pata estava quase completamente curado e sua personalidade começava a se revelar. Inteligente, gentil e com uma curiosidade que parecia quase humana. Naquela tarde específica, Sofia chegou à mansão Montenegro junto com sua mãe, que precisava trabalhar até mais tarde, organizando um evento importante. Enquanto Maria se ocupava com seus afazeres, Sofia foi instruída a permanecer na biblioteca, fazendo suas tarefas escolares. A biblioteca era um cômodo impressionante, com estantes do chão ao teto repletas de livros que pareciam nunca ter sido abertos. Sofia se acomodou em uma poltrona perto da janela, de onde podia ver as montanhas nevadas, e, se apertasse os olhos,
a fumaça distante da chaminé de Augusto. Seguindo o som, Sofia descobriu uma porta parcialmente escondida atrás de uma tapeçaria pesada. Entreabriu-a com cuidado e encontrou um pequeno escritório. Sentada em uma cadeira de rodas perto da janela, estava uma menina que parecia ter sua idade, embora fosse difícil ter certeza devido à sua aparência frágil. Não! A menina se virou rapidamente, limpando as lágrimas. Por favor, fique, eu não recebo muitas visitas. Sofia, respondeu ela, sentando-se em uma cadeira próxima. Você é a filha do Sr. Montenegro? Laura ficou em silêncio por um momento, como se decidindo se podia confiar em Sofia. Eu ia ganhar um cavalo, disse finalmente. Pai prometeu, seria meu primeiro amigo de verdade, mas algo aconteceu. Ele disse que o cavalo ficou doente e teve que ser levado embora. Sofia sentiu seu sangue gelar. Não precisava de muita imaginação para entender que o cavalo em questão era Estrela. Observou Laura mais atentamente. A palidez de quem passa muito tempo dentro de casa, as pernas finas cobertas por uma manta, os dedos que se apertavam nervosamente no colo. O rosto de Laura se iluminou instantaneamente. Amo! Leio tudo que posso sobre eles. Dizem que a equitação pode ser uma forma de terapia, sabe? Que pode ajudar pessoas como eu a ficarem mais fortes. Mas pai... Ela suspirou. Pai acha muito perigoso. Talvez... Sofia começou, escolhendo as palavras com cuidado. Talvez um dia você encontre o cavalo certo, um que seja especial, que entenda exatamente do que você precisa. Sofia deslizou silenciosamente de volta à biblioteca, seu coração batendo acelerado. Através da porta entreaberta, ouviu a voz grave de Montenegro. Como está se sentindo hoje, princesa? Sentada novamente em sua poltrona, Sofia encarou as montanhas através da janela. O que tinha acabado de descobrir mudava tudo, ou talvez não mudasse nada. Afinal, o que pesava mais? A crueldade de um homem que abandonou um animal ferido para morrer, ou o amor de um pai que, mesmo que de forma equivocada, tentava proteger sua filha? Naquela noite, Sofia mal conseguiu dormir. A imagem de Laura, sozinha em sua cadeira de rodas, misturava-se em seus sonhos com a lembrança do potro tremendo na neve. Quando finalmente amanheceu, ela já estava a caminho da cabana de Augusto, sua mente fervilhando com ideias e dúvidas. Encontrou o velho pastor alimentando Estrela com feno fresco. O potro já conseguia apoiar a pata machucada com mais firmeza, e seus olhos brilhavam com uma vivacidade que fazia parecer impossível que alguém pudesse considerá-lo defeituoso. O velho pastor percebeu imediatamente a seriedade em seu tom. Sentaram-se nos degraus gastos da entrada da cabana, e Sofia contou tudo sobre seu encontro com Laura. Augusto ouviu em silêncio, seu rosto enrugado mais grave do que o normal. Mas isso é tão errado, exclamou Sofia, lágrimas de frustração brilhando em seus olhos. Laura precisa de amor e companhia, não de perfeição. Ela está tão sozinha, Augusto, e Estrela, ele é especial. Você mesmo disse que esses cavalos têm um dom para entender as pessoas. Augusto ficou em silêncio por um longo momento, seu olhar perdido nas montanhas distantes. Sabe, começou ele finalmente, nos velhos tempos havia uma crença entre as famílias criadoras. Diziam que estes cavalos tinham um propósito maior do que apenas servir aos humanos, que eles apareciam na vida das pessoas que mais precisavam deles, como se o próprio destino os guiasse. Sofia olhou para a Estrela, que os observava atentamente do estábulo, como se ele soubesse que precisava ser encontrado naquela noite. É muito arriscado, alertou Augusto, embora seus olhos traíssem um brilho de interesse. Se Montenegro descobrir... Sofia sorriu, um plano começando a se formar em sua mente. Minha mãe sempre diz que sou teimosa igual ao vovô.
Bem, acho que vou precisar dessa teimosia agora. Sabia que existia uma raça especial de cavalos aqui nas montanhas? Comentou ela casualmente durante uma dessas conversas. Cavalos que podiam entender exatamente do que as pessoas precisavam. Laura se inclinou para frente em sua cadeira, completamente envolvida. Como eram eles? Era a abertura que Sofia estava esperando. Na verdade, respondeu ela baixando a voz, eu conheço um lugar onde ainda existe um desses cavalos. E quando seu pai estiver viajando na próxima semana, eu poderia te levar até lá. Naquela noite, voltando para casa, Sofia sabia que estava arriscando muito. O segredo de Estrela, o emprego de sua mãe, a confiança de Augusto. Mas quando se lembrava do olhar esperançoso de Laura, sabia que tinha que tentar. Afinal, não era isso que seu avô sempre dizia, que às vezes precisamos ter coragem de fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. A semana que antecedeu a viagem de Montenegro pareceu se arrastar eternamente. Sofia dedicou cada momento livre para planejar o encontro entre Laura e Estrela, pensando em cada detalhe que poderia dar errado. E eram muitos. O primeiro desafio era a cadeira de rodas. As trilhas da montanha não eram adequadas para rodas, especialmente com a neve que ainda cobria boa parte do caminho. Foi Augusto quem sugeriu a solução. Um velho trenó de madeira que ele costumava usar para transportar feno, adaptado com almofadas e mantas para torná-lo confortável. Funcionará como um pequeno trenó real, explicou ele, trabalhando nas modificações. E com a neve ainda firme, será mais fácil de puxar do que tentar empurrar uma cadeira de rodas. Sofia passou horas praticando o caminho mais seguro até a cabana, marcando mentalmente cada pedra e raiz que precisaria evitar. Augusto, por sua vez, preparou o estábulo para receber uma visitante especial, construindo uma pequena rampa de acesso e organizando um espaço onde Laura poderia se sentar confortavelmente. Finalmente, o grande dia chegou. Sofia observou da janela da biblioteca quando o carro de Montenegro partiu para a capital, carregando consigo a usual aura de autoridade e intimidação que pairava sobre a mansão. Assim que o veículo desapareceu na estrada, ela correu para o quarto de Laura. Laura assentiu, embora suas mãos tremessem levemente enquanto ajustava o cachecol. E se alguém descobrir? Se papai souber? Com cuidado, ajudou Laura a se transferir da cadeira de rodas para o trenó improvisado que havia escondido entre os arbustos no jardim dos fundos. A menina rica soltou uma pequena exclamação de surpresa ao ver o trenó decorado com mantas coloridas e almofadas macias. A jornada montanha acima foi lenta e cuidadosa. Sofia havia escolhido o caminho mais longo, mas também o mais suave, evitando as inclinações mais íngremes. De tempos em tempos, parava para verificar se Laura estava confortável e aproveitava para recuperar o fôlego. Meu avô me ensinou, respondeu Sofia, ajustando as cordas do trenó. Ele dizia que as montanhas são como pessoas, têm seus humores, seus segredos e seus caminhos preferidos. Só precisamos aprender a escutá-las. Sofia sentiu seu coração apertar. Pela primeira vez, realmente compreendeu o quanto sua própria liberdade, que sempre tomara como natural, significava para alguém que vivia tão limitada. Bem-vinda à minha casa, pequena Laura, disse ele, fazendo uma pequena reverência que fez a menina rir. Tem alguém muito especial, ansioso para te conhecer. Laura obedeceu, sua expressão uma mistura adorável de nervosismo e expectativa. Sofia fez um sinal para Augusto, que gentilmente conduziu Estrela para dentro do estábulo. O som suave de surpresa que escapou dos lábios de Laura quando ela abriu os olhos foi algo que Sofia nunca esqueceria. Era como se todo o ar tivesse sido sugado do estábulo, deixando apenas aquele momento suspenso no tempo.
Uma menina solitária e um potro abandonado se encontrando pela primeira vez, seus olhares se conectando em um reconhecimento mútuo que transcendia palavras. Laura estendeu a mão tremulamente em direção ao potro, seus olhos azuis arregalados em admiração. Estrela, demonstrando aquela sensibilidade extraordinária que Sofia e Augusto já conheciam tão bem, deu um passo à frente e gentilmente encostou seu focinho na palma estendida da menina. Sofia e Augusto trocaram um olhar significativo. O velho pastor havia explicado que os cavalos daquela linhagem especial tinham um dom natural para entender as necessidades emocionais das pessoas, mas ver isso acontecendo diante de seus olhos era algo completamente diferente. "É a marca da estrela", observou Laura, notando o símbolo no flanco do animal, "como nas histórias que você me contou." De repente, ela franziu a testa, uma sombra de reconhecimento passando por seu rosto. "Espere, essa marca eu já vi em algum lugar." Estrela, percebendo a tensão crescente, deu mais um passo à frente e delicadamente apoiou sua cabeça no colo de Laura. O gesto era tão gentil, tão cheio de afeto, que qualquer pensamento sobre marcas ou coincidências pareceu derreter da mente da menina. Laura sorriu através das lágrimas, suas mãos acariciando suavemente a crina do potro. "Nunca senti nada assim antes", confessou ela. "É como se ele me entendesse completamente. Como se não se importasse com minha cadeira de rodas ou minhas limitações." Durante as horas seguintes, Laura floresceu de uma forma que Sofia nunca tinha visto. A menina tímida e reservada da mansão foi substituída por alguém que ria abertamente, que fazia perguntas curiosas sobre cavalos, que compartilhava seus sonhos e medos sem reservas. Augusto, percebendo a conexão especial que se formava, começou a ensinar Laura sobre os cuidados básicos com cavalos. Mostrou como escovar a crina corretamente, como oferecer cenouras da maneira certa, como ler as expressões e movimentos das orelhas do animal. "Mas não posso montar", disse Laura, uma ponta de tristeza em sua voz. "Papai diz que seria muito perigoso com minha condição." As palavras do velho pastor pareceram tocar algo profundo em Laura. Você acha que eu poderia aprender mais? Sobre como cuidar de cavalos, quero dizer." "Se quiser, posso te ensinar tudo o que sei", ofereceu Augusto, sua voz carregando uma seriedade respeitosa. "Estas montanhas guardam muitos conhecimentos antigos sobre cavalos, conhecimentos que estão se perdendo com o tempo." "Um passo de cada vez", interveio Sofia, sentando-se ao lado da amiga. "Por enquanto, podemos aproveitar estes 3 dias enquanto seu pai está viajando. Depois pensamos em algo." Sofia observou a cena com um misto de alegria e apreensão. O plano havia funcionado melhor do que esperava. Laura e Estrela haviam formado uma conexão instantânea e profunda. Mas essa conexão também tornava tudo mais complicado. Como poderiam separar os dois depois destes 3 dias? E mais importante, como manteriam tudo isso em segredo de Montenegro? O sol começava a descer no horizonte, pintando as montanhas com tons de ouro e rosa. Logo precisariam iniciar a viagem de volta à mansão. Mas por enquanto, Sofia permitiu-se apenas observar o milagre que acontecia diante de seus olhos. Uma menina encontrando sua força interior através do amor de um animal que o mundo havia considerado defeituoso. Os 3 dias que se seguiram foram como um sonho para todos os envolvidos. Cada manhã, assim que os primeiros raios de sol tocavam as montanhas, Sofia chegava à mansão para buscar Laura. Com a ajuda de sua mãe, que agora estava parcialmente ciente do plano, embora não soubesse sobre a verdadeira identidade de Estrela, conseguiam tirar Laura da casa sem chamar a atenção dos outros funcionários.
O trenó improvisado se tornou o meio de transporte preferido de Laura. É como ser uma princesa em um reino de neve, dizia ela, rindo enquanto Sofia a puxava cuidadosamente pelos caminhos da montanha. Suas bochechas, antes sempre pálidas, ganharam um rubor saudável com o ar fresco e a excitação das aventuras, como ela as chamava. Augusto revelou-se um professor paciente e sábio. Compartilhava não apenas conhecimentos práticos sobre o cuidado com cavalos, mas também as antigas histórias e tradições que haviam sido passadas por gerações em sua família. Laura absorvia cada palavra, cada lição, com uma sede de conhecimento que impressionava até mesmo o velho pastor. Sob sua orientação, a menina aprendeu a preparar diferentes misturas de ervas para o cuidado dos cascos, a identificar diferentes tipos de relinchos e seus significados, e até mesmo a fazer curativos simples. É incrível, comentou ela durante uma dessas lições, enquanto aplicava um unguento na pata de Estrela. Quando estou aqui, fazendo essas coisas, é como se minha cadeira de rodas não importasse, como se eu fosse completa. Estrela, por sua vez, parecia florescer com a atenção de Laura. Sua pata, que antes apresentava uma leve manqueira, agora mal mostrava sinais do antigo ferimento. Era como se a presença da menina acelerasse sua recuperação, como se ele quisesse se tornar mais forte para ela. Mas por quê? Perguntou Laura, sua voz tremendo levemente. Sou tão limitada. O sol começava a se pôr no horizonte quando Sofia percebeu que precisavam iniciar a volta para a mansão. Era o último dia antes do retorno de Montenegro, e um peso silencioso caiu sobre o grupo com essa realização. Mas papai, Laura hesitou, mordendo o lábio. Ele nunca vai entender. Ele quer que tudo seja perfeito, controlado, e isso aqui... Ela gesticulou para o estábulo rústico, para suas roupas agora manchadas com feno e terra, para o potro com sua pequena imperfeição. Isso aqui é real, é vivo. Augusto, que estava arrumando seus instrumentos de trabalho, parou para olhar as duas meninas. Sabe, começou ele, sua voz carregando aquele tom de sabedoria antiga que Sofia tinha aprendido a reconhecer. Às vezes, as pessoas precisam ver algo com seus próprios olhos para entender seu valor verdadeiro. Seu pai ama você, Laura. Talvez ele só precise ver o que nós vemos, como você brilha quando está aqui. Laura assentiu lentamente, embora suas mãos ainda se agarrassem à crina de Estrela, como se nunca quisesse soltar. Promete que vai cuidar bem dele? Perguntou ela a Augusto. A viagem de volta à mansão foi silenciosa, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. O céu tinha se transformado em um espetáculo de cores, roxos, laranjas e rosas se misturando sobre as montanhas nevadas, como se a própria natureza quisesse presentear Laura com uma última memória especial daqueles 3 dias mágicos. O retorno de Montenegro à mansão trouxe consigo uma mudança palpável na atmosfera. Era como se o ar tivesse ficado mais pesado, mais denso, com expectativas e segredos. Porém, para a surpresa de todos, outra mudança, uma muito mais sutil e intrigante, também se fez notar. Laura estava diferente. A transformação era sutil, mas inegável. Sua postura, antes curvada e tímida, agora carregava um toque de confiança. Seus olhos brilhavam com uma luz interior que não estava lá antes, e pela primeira vez em anos, ela começou a fazer pedidos. Montenegro baixou seu garfo, surpreso com o pedido inesperado. Cavalos, pensei que tivéssemos superado essa fase, querida, depois do que aconteceu com... Sofia, que servia a sobremesa junto com sua mãe, quase derrubou a bandeja ao ouvir Laura repetir quase exatamente as palavras de Augusto. Montenegro também pareceu notar algo diferente na filha, pois a estudou longamente antes de responder. O sorriso de Laura iluminou toda a sala de jantar.
Era como se uma pequena vitória tivesse sido conquistada, uma primeira rachadura no muro de proteção excessiva que seu pai havia construído ao seu redor. Nos dias que se seguiram, Sofia observou com admiração como Laura navegava sua nova realidade. Durante o dia, ela se dedicava aos livros sobre cavalos que seu pai providenciara, fazendo anotações meticulosas e compartilhando seu entusiasmo com qualquer um que quisesse ouvir. À noite, escrevia longas cartas para Estrela, que Sofia secretamente entregava a Augusto. "Querido Estrela", começava uma delas, que Sofia não resistiu em ler. "Hoje aprendi sobre como os cavalos se comunicam através das orelhas. Lembro de como suas orelhas sempre se moviam quando eu falava com você. Estava me escutando de verdade, não estava? Sinto tanta falta." A mudança em Laura não passou despercebida pelos médicos que a acompanhavam regularmente. Sua saúde havia melhorado significativamente. Sua pressão arterial estava mais estável, seu sono mais regular, e ela demonstrava um interesse renovado em sua fisioterapia. Montenegro, sentado em sua poltrona de couro, parecia genuinamente perplexo. "Ela tem se interessado por cavalos ultimamente, estudando, lendo livros." Sofia, que estava arrumando a biblioteca próxima ao consultório improvisado, prendeu a respiração. Era como se o universo estivesse conspirando a favor deles, plantando sementes de possibilidade na mente de Montenegro. O coração de Sofia gelou ao ler a manchete. "Avistamentos misteriosos nas montanhas. Moradores relatam ver cavalo raro em propriedade isolada." O artigo mencionava rumores sobre um exemplar da antiga linhagem de cavalos montanheses sendo mantido em segredo por um recluso local. Sofia sentiu o peso do mundo em seus ombros. Precisavam agir rápido, mas como? Qualquer movimento precipitado poderia colocar tudo a perder. O emprego de sua mãe, a segurança de Estrela, a confiança frágil que Laura estava construindo com seu pai. Correndo pela trilha familiar até a cabana de Augusto, Sofia tentava organizar seus pensamentos. Precisavam de um plano, e rápido. Mas pela primeira vez, desde que toda essa história começou, ela não conseguia ver uma saída clara. Como poderiam proteger Estrela sem destruir o progresso que Laura havia conquistado? Como poderiam fazer Montenegro enxergar o valor daquilo que ele mesmo havia tentado destruir? O céu escureceu rapidamente naquela tarde, anunciando mais uma tempestade se aproximando das montanhas. Sofia encontrou Augusto do lado de fora de sua cabana, seu rosto enrugado, tenso, enquanto observava as nuvens pesadas. Augusto permaneceu em silêncio por um longo momento, seu olhar perdido na paisagem que começava a ser engolida pela névoa. "Talvez", disse ele finalmente, "seja a hora de parar de nos esconder." Antes que Sofia pudesse responder, um som distante chamou sua atenção, o ruído inconfundível de motores subindo a montanha. Seu coração disparou quando reconheceu as caminhonetes da empresa de Montenegro. Como se concordasse, Estrela relinchou do estábulo, um som forte e claro que ecoou pela montanha. E então, para completo espanto de Sofia, o potro saiu por conta própria, sua postura altiva, a antiga manqueira praticamente imperceptível. O som dos motores ficou mais próximo e logo as caminhonetes emergiram da névoa. Montenegro estava na primeira delas, seu rosto uma máscara de determinação. Mas não estava sozinho. Para absoluto terror de Sofia, Laura estava com ele, sua cadeira de rodas cuidadosamente acomodada no banco traseiro. Montenegro estacionou bruscamente, seus olhos fixos em Estrela, que permanecia parado majestosamente na frente da cabana. Por um momento ninguém se moveu. Era como se o próprio tempo tivesse congelado. Foi Estrela quem quebrou o impasse. Com uma graça que parecia impossível para um animal que havia sido considerado defeituoso, ele caminhou diretamente até o carro onde Laura estava.
Montenegro, instintivamente, tentou se colocar entre o animal e o veículo, mas parou ao ver algo que o deixou sem palavras. Laura estava sorrindo, lágrimas de alegria escorrendo por seu rosto, enquanto estendia a mão através da janela aberta. Estrela, gentilmente, encostou seu focinho na palma da menina, exatamente como havia feito em seu primeiro encontro. "Sim, pai", respondeu Laura, sua voz firme apesar das lágrimas. "E ele me conhece também. Nos últimos dias, enquanto você estava viajando, ele me ajudou a descobrir quem eu realmente sou. Não uma inválida que precisa ser protegida de tudo, mas alguém que pode aprender, crescer e ajudar outros seres vivos." Montenegro olhou em volta, notando pela primeira vez os detalhes, as adaptações cuidadosas no estábulo, os instrumentos de cuidado com cavalos organizados ao alcance de uma cadeira de rodas, os cadernos com anotações meticulosas sobre cuidados equinos que sua filha carregava. A palavra defeituoso atingiu Montenegro como um soco. Era a mesma palavra que ele havia usado para condenar Estrela à morte naquela noite de tempestade. Um trovão distante ribombou nas montanhas, e os primeiros flocos de neve começaram a cair, como naquela noite, semanas atrás, quando tudo começou. "Pai", chamou Laura suavemente, "olhe para ele agora. Veja como está forte, como se movimenta com graça. Aquela pequena manqueira mal se nota mais. E sabe por quê? Porque alguém deu a ele uma chance de provar seu valor, de se curar, de encontrar seu lugar no mundo." Ela fez uma pausa, seus olhos azuis fixos nos do pai. "Assim como você precisa me dar uma chance." O silêncio que seguiu as palavras de Laura foi interrompido apenas pelo suave cair da neve e pelo som distante do vento nas montanhas. Montenegro permaneceu imóvel, seu olhar alternando entre sua filha e o potro que ele havia condenado à morte semanas atrás. "Todos estes anos", disse ele finalmente, sua voz rouca de emoção, "tudo que fiz foi tentar te proteger. Construí muros ao seu redor. Controlei cada aspecto da sua vida, convencido de que era a única maneira de manter você segura." Ele deu um passo em direção à filha, neve derretendo em seus sapatos caros. "Mas olhe para você agora." Laura estava radiante, mesmo com os flocos de neve se acumulando em seu cabelo. Havia uma força em seu olhar que Montenegro nunca tinha visto antes, uma confiança que nenhum médico ou tratamento caro havia conseguido despertar. Augusto, que até então observava tudo em silêncio, deu um passo à frente. "Senhor Montenegro", disse ele, sua voz carregando o peso de décadas de história, "há 20 anos, o senhor chegou a estas montanhas determinado a transformar tudo segundo sua visão de perfeição. No processo, quase destruiu algo precioso, não apenas os cavalos, mas um modo de vida, uma sabedoria antiga." Montenegro virou-se para encarar o velho pastor, reconhecimento surgindo em seus olhos. Você é o último dos criadores, o que se recusou a vender." Como se entendesse que estava sendo discutido, Estrela caminhou, até ficar entre Laura e seu pai. Sua postura era orgulhosa, mas seus olhos eram gentis quando encontraram os de Montenegro. "Porque ele recebeu amor e cuidado", explicou Sofia, encontrando coragem em si mesma que não sabia que possuía. Assim como Laura floresceu quando teve a chance de ser ela mesma, de descobrir sua própria força. "Durante todos estes anos", disse Montenegro, sua voz embargada, "tenho perseguido uma ideia de perfeição que nunca realmente existiu. Quis construir o resort mais luxuoso, ter os cavalos mais valiosos, dar à minha filha a vida mais protegida possível." Ele fez uma pausa, olhando para Laura com novos olhos. "E no processo, quase perdi o que realmente importava." A neve caía mais intensamente agora, mas ninguém parecia se importar. Era como se aquele momento exigisse ser testemunhado em sua totalidade. "E quanto à Estrela?", perguntou Laura, um toque de ansiedade em sua voz.
Sofia sentiu lágrimas quentes escorrendo por seu rosto, misturando-se com a neve que caía. Era mais do que uma vitória, era uma transformação completa, um milagre nascido da compaixão de uma menina, da sabedoria de um velho pastor e da coragem de uma jovem que se recusou a ficar parada diante da injustiça. Sofia, chamou Montenegro, surpreendendo-a. Obrigado por salvar não apenas este potro, mas também por ajudar minha filha a encontrar sua força. Eu estava tão errado sobre tantas coisas. A tempestade ao redor deles começava a diminuir, como se a própria natureza reconhecesse que uma antiga ferida estava finalmente começando a ser curada. Ali, nas montanhas que haviam testemunhado tantas mudanças, uma nova história estava começando a ser escrita. Uma história de redenção, de segundas chances e do poder transformador do amor incondicional. 6 meses se passaram desde aquele dia na neve, e as montanhas pareciam respirar um ar diferente. A propriedade de Montenegro havia se transformado de maneiras que ninguém poderia ter previsto. O projeto do resort de luxo deu lugar a algo muito mais especial: o primeiro centro de ecoterapia e preservação dos cavalos montanheses da região. A antiga mansão continuava imponente no alto da colina, mas agora suas terras abrigavam extensos pastos onde cavalos da linhagem antiga corriam livremente. Augusto, com sua experiência de décadas, supervisionava pessoalmente o programa de reprodução e preservação, garantindo que o conhecimento tradicional fosse mantido e passado adiante. Laura, agora instrutora assistente no centro, havia se tornado uma especialista em cuidados básicos com cavalos. Sua cadeira de rodas adaptada permitia que ela navegasse facilmente pelos estábulos especialmente projetados, e sua gentileza natural a tornava particularmente eficaz com cavalos assustados ou traumatizados. É incrível como eles respondem a ela, comentou Augusto com Sofia em uma manhã ensolarada, observando Laura conduzir uma sessão de terapia com uma criança. É como se pudessem sentir que ela entende suas limitações e medos. Sofia sorriu, ajustando as novas luvas de trabalho que havia ganhado, muito diferentes das velhas luvas remendadas que usava quando tudo começou. Como aprendiz oficial de Augusto, ela agora dividia seu tempo entre a escola e o centro, aprendendo tanto sobre cavalos quanto sobre a antiga sabedoria das montanhas. Estrela, é claro, continuava sendo o xodó do lugar. Sua história de superação havia se tornado uma espécie de lenda local, inspirando famílias de toda a região a trazerem seus filhos com necessidades especiais para o centro. O potro, que uma vez foi considerado defeituoso demais para viver agora, ajudava outros a encontrarem sua própria força. "Sabe o que mais me impressiona?", disse Maria, que agora coordenava toda a parte administrativa do centro, enquanto observava sua filha trabalhar com os cavalos. Como uma única decisão tomada com o coração pode mudar tantas vidas. Era verdade. A decisão de Sofia de salvar um potro na neve havia desencadeado uma série de eventos que transformou não apenas vidas individuais, mas toda a comunidade. O centro empregava pessoas da vila, preservava tradições antigas e oferecia esperança para famílias que antes precisavam viajar centenas de quilômetros para encontrar tratamento especializado. Montenegro também havia mudado. O homem que antes media tudo pelo padrão da perfeição, agora era visto frequentemente sentado no banco especialmente construído perto do pastinho particular de Estrela, observando sua filha trabalhar e, ocasionalmente, permitindo-se um sorriso de orgulho. As palavras poderiam ter soado como clichê vindo de outra pessoa, mas todos que conheciam sua história sabiam o quanto aquela transformação havia custado e o quanto havia trazido em retorno.
Às vezes, disse Laura durante a pequena cerimônia, sua voz clara e confiante, precisamos nos perder na tempestade para encontrar nosso verdadeiro caminho. Cada um de nós aqui hoje carrega algum tipo de cicatriz, alguma suposta imperfeição. Mas são exatamente essas características que nos tornam capazes de entender e ajudar uns aos outros. Sofia, ouvindo as palavras da amiga, pensou em como sua própria vida havia mudado. O casaco rosa gasto que usava naquela noite de tempestade estava guardado como uma relíquia preciosa, um lembrete de que a coragem nem sempre vem em formas grandiosas. Às vezes, ela aparece no simples ato de dizer não à crueldade e sim à compaixão. As montanhas ao redor pareciam sorrir para aquela pequena celebração da vida e da transformação. O vento suave carregava o aroma de pinheiros e flores silvestres, misturado aos sons alegres de risadas e relinchos. Era um lembrete constante de que a natureza, em sua sabedoria infinita, não conhece o conceito de perfeição. Apenas o milagre contínuo da vida em todas as suas formas únicas e especiais. E assim, naquele pequeno vale entre as montanhas, uma nova tradição havia nascido. Uma tradição baseada não na busca da perfeição, mas na celebração das diferenças, na força da gentileza e no poder transformador do amor incondicional. Uma história que começou com um ato de compaixão em uma noite de tempestade, continuaria a inspirar gerações futuras, relembrando a todos que os maiores milagres frequentemente começam com as menores escolhas do coração.